Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, dando continuidade às discussões da disciplina de Sociologia. Hoje nós estamos no quarto e último encontro, para a gente fechar esse primeiro bimestre. Até agora nós fizemos 3 atividades, hoje é a quarta tarefa, cada uma delas irá valer 2,5 pontos, e aí, próxima semana eu já estarei finalizando e provavelmente lá para sexta, quinta ou sexta, eu já começarei a colocar as notas de vocês, a depender da agilidade de vocês para o envio das tarefas. Eu peço até gentilmente que vocês façam logo para que eu não fique indo e voltando, passando daquela turma, depois ter que voltar para corrigir. Então, dou um prazo razoável, então vocês cumpram esse prazo para nós dois, professor e aluno, viver em felicidade, beleza? E aí vamos que vamos a esse amado e odiado jovem Karl Marx, dentro das discussões da polarização política que nós estamos vivendo aqui nesse Brasil, é muito pautado as questões de rotular as pessoas como de diversos adjetivos relacionados às questões ideológicas e partidárias também. E aí Karl Marx é um dos fundadores dessa ideologia, principalmente contribuiu muito para as lutas dos trabalhadores e dos proletariados, e é isso que a gente vai ver hoje aqui. No livro de vocês está aqui, esse jovem Karl Marx, barbudo alemão, e tem um subtítulo, um tópico aqui: é necessário mudar o mundo. Já por aí vocês já devem perceber que nós estamos falando de um teórico revolucionário que viveu aí no século XIX, beleza? E aí o jovem Karl Marx nasce no início do século XIX, vive aí até quase o finalzinho do século XIX, quando ele falece em 1883. Principais obras dele, aqui nós temos algumas sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel, 1844. Irei destacar aqui, para não ficar muito longo, 2 importantes obras dele. Uma pequenininha, de 1847, publicada em 1848, o Manifesto Comunista, escrito por ele e pelo seu companheiro Hegel, Engels. Eles escreveram o Manifesto Comunista, que traz aí todo um debate revolucionário de mobilização, de articulação da classe trabalhadora naquela época em que vive Karl Marx. E tem também o Capital, uma obra gigantesca de 4 volumes, cada um maior do que o outro, que vai discutir seus principais conceitos e como ele visualizava, como ele compreendia a sociedade pautada na luta de classe, beleza? E vamos falar mais sobre Karl Marx. Ele tinha como objeto de estudo a sociedade capitalista de sua época. No século XIX nós tínhamos aí 2 processos em andamento, a Revolução Industrial, e também em 1789 nós tivemos a Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, então já tem aí o seu rótulo, sua qualidade de uma divisão de luta de classe. Depois que a gente saiu do feudalismo, que o capitalismo começa a se estruturar em seus primórdios, já se inicia, por exemplo, a Revolução Francesa, ela marca um movimento de burguesia. A burguesia já detinha o monopólio dos meios de produção, e agora ela estava conquistando também o poder político. Já era tempo de superar o absolutismo na França, e a Revolução Francesa, com os seus princípios, passaram a contribuir de forma significante para as discussões que Karl Marx, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, foram 2 marcos históricos para que Marx fosse compreender, pensar e falar sobre essa sociedade aí do século XIX. O seu pensamento não tinha uma preocupação somente com análise. Isso é muito importante quando pensamos em compreender Karl Marx, mas com a ação militante, a ação lá no chão da fábrica e da indústria, a ação militante de lutar, não só teoricamente, mas de forma materializada. É por isso que o método do Karl Marx é o materialismo histórico, é o homem que transforma a sociedade por meio do seu trabalho, Então tem esse método materialismo histórico e depois dialético de 2 partes, mas a gente vê isso futuramente. Mas com uma ação militante de organização e luta contra as injustiças do capitalismo. E aí ele diz o seguinte: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, A filosofia é muito teórica. Cabe a nós mudá-lo, cabe a nós
realizarmos a revolução, fazer a revolução proletariada. Era isso que o Karl Marx pensou ali no século XIX. E com certeza ele foi um dos influenciadores e contribuiu e contribui ainda para a organização da classe trabalhadora. Ele diz, né, numa frase famosa sua, que a história de todas as sociedades, gente, é a história da luta de classe. A história da humanidade é a história da luta de classe. Então o conceito central nas abordagens de Karl Marx é classe. Se você pegar Emile Durkheim, que veremos futuramente, mas que vocês já fizeram um resumo, então nós temos lá o fato social, a solidariedade. Se for para o Weber, nós temos a ação social, temos aí os tipos de dominação, os tipos de ações sociais. E em Karl Marx nós temos aí a classe no núcleo do seu centro e alguns conceitos inerentes, né, a essa luta de classe, a organização dos indivíduos entre indivíduos, que irão resultar aí numa divisão do trabalho, em que teremos em uma parte os detentores do meio de produção, que são os grandes capitalistas, aqueles que detêm todos os meios de produção, e nós, enquanto classe trabalhadora, que precisamos vender nossa força de trabalho para sobreviver. Se não vendermos nossa força de trabalho, não conseguiremos sobreviver. Beleza? E aí a organização dos trabalhadores, né? Ele influencia, ele contribui pelo Manifesto Comunista. Exemplo, lá em 1848, foi um marco na organização dos trabalhadores. É a partir de então que surgem organizações, a exemplo do sindicato. Para que serve o sindicato? Para representar trabalhadores. Não, professor, mas tem um sindicato patronal. O que é sindicato patronal? São os sindicatos dos patrões. Realmente tem. Tem também para defender os patrões. É aí que também se reproduz a divisão de classes, o antagonismo entre as classes. O sindicato de patrão defende patrão, o sindicato de trabalhador defende trabalhador. Então surge aí uma das figuras e surge também, né, ele contribui depois para o surgimento dos partidos. Aqui no Brasil nós temos uma infinidade de partidos. Apesar de ter essa polaridade entre esquerda e direita e um pessoal do centro ali balançando em cima do muro, mas nós temos muitos partidos aqui no Brasil. Velha famosa frase de Karl Marx: a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Por que ele diz isso? Porque sempre ele percebeu que tinha, né, uma divisão de classe. O escravo não tinha a mesma detenção, né, de estado social, de propriedade privada, depois que se instituiu a propriedade privada, que o clero, que a grande burguesia, os burgueses, né, são dimensões distintas. E aí que ele vai dizer que a história da sociedade até os nossos dias, meu amigo, foi a história da luta de classes. E aí ele vai lidar com a realidade social. Para analisar uma realidade social é necessário observar como transforma a natureza. A principal diferença entre nós e os animais é esse nosso fato de pensar e também o de transformar a natureza através do seu trabalho. É através do trabalho que os homens conseguem modificar a natureza. E quais as formas de relação que ele estabelece com os outros indivíduos? Relações sociais de produção. Viu como produção está aí na centralidade do seu pensamento? Lembre-se. Entendidas como organização e interação das pessoas e das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e ampliação das relações sociopolíticas e econômicas. Beleza? Aí são as relações sociais de produção. Esse fato de estar organizado, de ter uma divisão social do trabalho, né, de ter aquele que vende sua força de trabalho, de ter o que compra, o que paga, que a gente vai já ver aqui os conceitos de mais-valia. E aí isso se reproduz no que nós conhecemos como materialismo. Karl Marx era materialista, né? São os homens que constroem sua história e suas relações sociais, né? Material não vem de material palpável de pegar. Material por quê? Porque são os homens autores, protagonistas de sua história. Então isso ele chama de materialismo, né? Através da produção material de sua existência. Materialismo histórico, porque eles produzem e produzem através do tempo. E aí, retomando a ideia principal, central do Karl Marx, o conceito de classe social. De acordo com ele, se define a partir da própria constituição de todas as sociedades
caracterizadas pela divisão do trabalho e da riqueza entre proletariados e não proletariados, proletariados e burgueses, né? Esses burgueses ainda existe a divisão de classe, claro. Os burgueses são os detentores dos meios de produção, né? Os proletariados são aqueles que vendem a sua força de trabalho, né, dentro dessa relação aí de classe. E aí ele diz o seguinte: vamos fazer a revolução. O que seria essa revolução? Principalmente que esse trabalhador, o primeiro passo, que ele tivesse uma consciência de classe. O que é isso? Entender que ele não é burguês, entender que o sistema capitalista o explora e entender que ele é capaz, a partir da consciência, de fazer sua revolução e tomar o poder. Segundo Marx, a partir de uma tomada de consciência da sua própria condição de classe explorada, é preciso o trabalhador ter essa consciência que ele está sendo explorado pelo sistema, e isso lá no século XIX, tá? Hoje também não é muito diferente, né? Por mais que nós tenhamos diversas mudanças dentro da estrutura social, ainda permanecem essas relações entre burguesia e proletariado de forma muito clara. Pode ir contra a sua subordinação, levantar-se contra os proprietários e se apropriar da riqueza, construindo uma nova sociedade, que é a Revolução Socialista. Então a Revolução Socialista é quando os trabalhadores, né, a partir da consciência de classe, tomam o poder para si e se organizam de forma cooperativa, né? Formam um governo. Nós ainda não tivemos em se tratando de Brasil, a oportunidade de vivenciar essa experiência, apesar de hoje, né, muitas pessoas falarem, diga não ao comunismo, que algumas pessoas que são de esquerda são consideradas como comunistas, mas a gente não passou nem perto de ter comunismo aqui em nosso país. Tivemos governos de esquerda, mas muito alinhado com o capitalismo, com as estratégias do sistema de produção capitalista. E aí essa forma de pensar de Karl Marx, ele ficou conhecido como socialismo científico, né? Porque tinha um método de se pensar, tinha toda uma lógica de se pensar as relações dentro do capitalismo. E aí nós veremos aqui alguns conceitos. O primeiro deles é mais-valia, né? Eu quero que vocês entendam o que é mais-valia. Mais-valia, ela vai significar a exploração do burguês sobre o proletariado. Faz a seguinte relação: o valor de tudo que é produzido pelo operário ou proletariado, aquele que está na fábrica, o operário, ele produz, né, um valor. Digamos que nós estejamos em uma fábrica que produz Bob Esponjas, né? Digamos que um Bob Esponja desse esteja num valor aí, vamos estar bem exagerado, de R$500, porque esse aqui é dos mais sofisticados que tem. O trabalhador, em um dia de trabalho, né, numa produção acelerada, vamos dizer que ele produz aí 4 Bob Esponja desses em um dia, né? Se um Bob Esponja está custando R$500, então em um dia ele produziu 4. Então em um dia ele produziu quanto? R$2.000. Isso uma pessoa, né? Um trabalhador. E aí o valor é a diferença, né, entre tudo que é produzido pelo operário, pelo proletariado, e o valor do salário pago ao operário. Ele produziu em um dia 4 Bob Esponjas que rendeu R$2.000 para ele? Não, porque o salário dele é 1.000. Então 1.000 para ele e 1.000 para os donos, né, dos meios de produção, nesse caso o burguês. Isso aí um dia, né? E aí o que é que acontece? São 30 dias. Em um dia ele já tirou o salário dele. Então, esses 30 dias que o proletariado irá trabalhar para o burguês, seu salário já foi retirado dali. Então, o resto é mais-valia. É isso que ele chama de mais-valia. É o excedente da produção que é produzido pelo proletariado, que vai para o burguês. A riqueza produzida em salário. Na mais-valia, o excedente do trabalho é igual a mais-valia, né? Aquilo que ele produz como excedente. O trabalho rende mais ao empregador do que ao empregado, lógico.
Fonte de lucro do burguês, a mola propulsora do capitalismo. Sem mais-valia não tem como ter capitalismo. Sem exploração não tem como ter capitalismo. Né? Mais-valia absoluta, gente, é quando esse lucro ele é aumentado, ele aumenta, né, o lucro através do aumento da carga horária do trabalhador. Ele trabalhava 6 horas, então ele está trabalhando agora 8 horas e 8 horas rende mais lucro para o burguês. E mais-valia relativa quando tem implementação de novas tecnologias, novas máquinas que aceleram o processo produtivo e que acaba gerando mais lucro para o burguês. E aí tem essa relação burguês e proletariado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a mais-valia. O outro conceito também muito badalado aqui na sociedade é o conceito de ideologia. Ideologia para lá, ideologia para cá. E o que é ideologia? São ideias, valores, instituições e leis. E aí Kamatz vai dizer o seguinte, que a ideologia é a visão de mundo da classe dominante. A classe dominante monta toda uma estrutura, daqui a pouco a gente fala, inclusive, do fetichismo da mercadoria, o status que ela propõe, que ela proporciona e tal. Então tem toda uma visão de mundo, que essa visão de mundo é para que o trabalhador fique na sua, não revolucione e tal, e mantenha assim sua produção, gerando lucro, tendo aí a mais-valia e tal. Então, né, é o que vai garantir a dominação e deixar o trabalhador alienado. Se bem que a alienação, alienado nesse sentido aqui, faz parte do conceito de alienação, que eu acho que eu já coloquei aqui, quando ele se distancia eu acho que eu trouxe até uma charge, tem uma charge, isso, massa. Socialismo científico, né? Trabalho e alienação. O que é alienação? Não se reconhece naquilo que produz. Por exemplo, ele que produziu, digamos que ele tenha produzido um celular, um iPhone. Um iPhone já tem um iPhone aí de 5 ou 6 mil reais. Tranquilo. Né? Digamos que os trabalhadores que produziram esse celular, e hoje a produção já é muito descentralizada, né? China faz uma parte, África faz outra, e assim sucessivamente. Mas enfim, digamos, né, vamos supor que toda a produção desse celular do iPhone seja produzida em uma única fábrica. Né? Fábrica da Apple. Né? E aí o que acontece? Esse trabalhador consegue comprar um celular de 6 mil reais? Não, né? Por quê? Porque o salário dele é 1.000 reais. 1.100. Tem toda a estrutura que ele tem que sustentar em casa, que não dá de jeito nenhum para ele comprar um celular desse. Então ele nunca sabe, não tem acesso ao que ele produziu, o produto final. Né? Não se reconhece como produtor, não conhece todas as etapas de produção e não consegue adquirir o que produz. Isso é a alienação. Ele se distancia totalmente do que produz. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto. Está lá no Capital, o Karl Marx disse. E aí tem uma charge aí, antes de entrar em trabalho, e aí diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Isso, claro que é uma charge, mas os trabalhadores não têm acesso ao seu produto final. Tem uma música de Zé Ramalho, Cidadão, que fala também sobre isso. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. E aí, ele ajudou a levantar, fez tudo, mas não consegue morar lá. O seu produto final. E aí o trabalho é o que vai nos diferenciar dos animais, eu já disse isso. Construímos o mundo em que vivemos, materialismo histórico, O mundo humano é essencialmente o mundo do trabalho, elemento capaz de nos humanizar. E aí o fetichismo da mercadoria. O que é isso, cara? Fetichismo, feitiçaria e tal, encanto? Bem, parece, Mercadorias têm uma vida própria, gente. E aí, mercadorias como objeto de adoração. E essa adoração é o fetiche. Essas marcas que vocês estão vendo, A Ferrari, a Nike, a Apple, são marcas que produzem muito bem o significado do fetichismo da mercadoria, que é o status de ter, de possuir, Ambos os celulares, ou da Samsung ou da Apple, ligam, mas não só, talvez até a qualidade, tecnologia, claro que é mais avançado, mas dá um status, dá aquele fetiche, eu quero um celular desse, esse celular é encantador, esse celular é muito bom, tem uma tecnologia avançadíssima, eu quero. Isso é um fetichismo da mercadoria.
O valor de uma mercadoria extrapola a sua utilidade. Nós temos o valor de troca e o valor de uso. O valor de troca é a importância simbólica atribuída à marca. Nesse caso, dessas marcas, por exemplo, tem essa importância simbólica. E o valor de uso é a utilidade, é o que a gente compra realmente para que serve um celular, para suas ferramentas, né? E aí vai conferir status a quem compra. E aí, para nós finalizarmos a aula, eu coloquei um quadro aqui bem resumido sobre diferenças entre capitalismo, socialismo e comunismo. No capitalismo, propriedade é privada. Hoje a gente pode comprar nossa terra, comprar nosso carro, é privada. Socialismo, a propriedade é coletiva. Existe uma cooperativa porque os trabalhadores estão, né, no poder. E o comunismo não há propriedade privada. Tudo é de todos, né? No capitalismo, o objetivo é o lucro, isso que a gente vivencia. Já no socialismo, o objetivo é o bem-estar social, não é o lucro, né? E aí o comunismo, o objetivo é bem comum. O objetivo é o bem comum de todos. Aqui no capitalismo nós temos uma divisão social de classes, né? Tem a luta de classe no capitalismo entre quem? Burguês e proletariados. Já no socialismo não há luta de classe. No comunismo não tem classe. Papel do Estado no capitalismo, existe o Estado, né? Inclusive bem forte. Já que no socialismo o Estado é governado pelos trabalhadores. Os trabalhadores, né, conseguiram chegar ao poder. E já no comunismo não há Estado. Beleza? E aí nós finalizamos essa aula com uma tarefa que vocês irão fazer. Saio aqui. Deixa eu voltar aqui. Com a tarefa que vocês irão fazer de questões, né? Tem algumas questões eu vou enviar para vocês. Vocês baixam o arquivo, assistem essa aula. Assistindo essa aula, vocês terão algumas respostas, né, para responder. E é isso, né? A gente conclui esse primeiro bimestre e na próxima aula a gente já inicia o segundo bimestre, porque a próxima semana é filosofia, na outra já é primeiro bimestre, beleza? Então façam atividade, até a nossa próxima oportunidade. Se cuidem, cuide de você, cuide de quem está próximo de você e muita positividade em suas vidas. Tchau, tchau, gente, até a próxima.